Portanto, eu estou-vos aqui para vos apresentar um sistema, portanto, que é o sistema back-office de ensaios da nossa empresa, da Monoquadros, que não é mais do que um site extranet que a Monoquadros disponibiliza aos seus clientes, clientes finais, inspectores ou qualquer outra entidade que queira aceder a toda a documentação do quadro fabricado pela nossa empresa. É um sistema, portanto, que está disponível 24 horas por dia e que utiliza o código QR. Já desde 2002, 2003 que possuímos este sistema em que qualquer entidade tem acesso aos respectivos processos dos quadros elétricos. Como eu vos tinha dito há pouco, portanto, qualquer pessoa consegue ter acesso ao respectivo processo do quadro elétrico. Como? Nesta etiqueta que colocamos no exterior do quadro, normalmente é sempre na parte lateral do quadro, portanto, que é uma etiqueta que é de inspeção final, tem, portanto, o respectivo código QR, portanto, fazendo a leitura deste código QR, caso tenha um dispositivo que consiga efetuar a leitura do mesmo, conseguem, portanto, ter acesso ao portal onde tem o processo deste quadro elétrico. Caso não tenham o dispositivo de leitura de código QR, e seja, por exemplo, um PC, portanto, basta através do endereço www.monoquadros.pt/ensaios, o número do quadro, têm, portanto, acesso ao respectivo processo do quadro elétrico. Caso não tenham acesso a esta etiqueta, caso o quadro fique embutido ou mesmo já não exista devido ao tempo, ou se tenha degradado no interior do respectivo quadro elétrico, têm também uma etiqueta à qual chamamos inspeção da qualidade, em que também tem o respectivo código QR ou o endereço. A estrutura deste endereço é sempre www.monoquadros.pt/ensaios/ o número do quadro. O número do quadro, também, se não tiverem acesso a esta etiqueta que se encontra no interior, também consta na nossa etiqueta sinalética, que é colocada no exterior. Portanto, é este número que se encontra aqui. Neste quadro elétrico, por exemplo, é o 1508 8323. Vou-vos mostrar agora como é que, portanto, deverá ser feita a leitura do respectivo código QR. Portanto, eu no meu dispositivo móvel tenho que ter uma aplicação para a leitura do respectivo código. Aconselho esta aplicação, que é o QR Reader, que é uma aplicação gratuita que existe para iPhones, para Androids. Portanto, eu já tenho que ter a aplicação instalada, vou executá-la e, portanto, vou ler o respectivo código QR para ter acesso ao respectivo processo. Já o li. Como podem ver, eu tenho aqui acesso ao respectivo processo do quadro elétrico, em que tenho toda a documentação do quadro. Portanto, eu, se quiser a ficha de controle de qualidade do respectivo quadro em português, eu tenho, portanto, aqui o respectivo link. Lá está a ficha do quadro de ensaio. Se eu quiser ter a declaração CE de conformidade, portanto, eu tenho aqui, portanto, a declaração de conformidade. Assim como tenho a etiqueta de aprovação final, a etiqueta de inspeção de qualidade, a ficha de ensaio de controlidade em inglês, que é a mesma de baixo, só que é a versão inglesa, portanto, traduzido para inglês. Relativamente à instalação do quadro, eu também tenho, portanto, aqui o manual do respectivo quadro elétrico, portanto, manual dos quadros elétricos. Este quadro é um quadro elétrico, portanto, não é o de baixo, não é o Oken. Portanto, ele foi fabricado agora, portanto, há de ser esta última versão, porque as outras até estão obsoletas. E lá está, eu tenho aqui o manual do quadro elétrico, o termo de garantia, a forma como como o respectivo quadro deve ser transportado, como deve ser instalado e as respectivas manutenções que aconselhamos ou recomendamos que sejam efetuadas ao quadro elétrico.
os binários de aperto para reapertos a efetuar na respectiva manutenção, também temos aqui as respectivas tabelas, para que o cliente ou a entidade que venha a efetuar a manutenção ao quadro tenha acesso a toda esta documentação online. Portanto, 24 horas por dia, não necessitam de ligar para a nossa empresa a pedir qualquer tipo de documentação, porque a documentação está aqui toda do quadro. Assim como a documentação técnica do quadro elétrico, que não é mais do que o esquema, os layouts, portanto que a pessoa pode ter necessidade de querer fazer uma alteração ao quadro em obra, verificar uma manutenção ou o que é que seja. Esta documentação técnica, portanto, é original, é a que colocamos cá inicialmente, mas se o cliente quiser adicionar mais alguma a posteriori, vamos supor que o quadro já não tem garantia, o cliente fez uma alteração ao quadro, da responsabilidade dele, obviamente, e que quer também que seja aqui adicionado, para que tenha o processo aqui completo, ou o registro de manutenções que venha a efetuar daqui a 1 ano ou 2, basta enviar para a nossa empresa e solicitar a introdução dessa documentação no respectivo quadro elétrico, e nós introduzimos-a, para que o cliente tenha sempre o processo do quadro, nem que seja daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos, tem sempre acesso ao respectivo processo. Portanto, não tem limitação no tempo. Portanto, se a pessoa não tiver um leitor, um equipamento que tenha leitura do respectivo código QR, para ter acesso ao processo do quadro elétrico, portanto, via PC, basta colocar www.monoquadros.pt/ensaios/ o número do respectivo quadro elétrico. Portanto, eu tenho acesso, como podem verificar, da mesma forma como tenho com o meu telemóvel, seja lá iPhone, Android ou inclusivamente com o meu tablet. Portanto, eu se quiser, por exemplo, ter acesso à documentação técnica, conforme eu vos tinha dito, relativamente aos esquemas, layout do quadro elétrico, eu, portanto, basta clicar e, como podem verificar, tenho aqui o processo do quadro elétrico, portanto, um layout, o esquema, porque posso pretender fazer alguma alteração em obra ou ter necessidade de verificar algo. Portanto, tenho acesso a toda a documentação através deste sistema que a nossa empresa possui. No respectivo portal, se quiserem ter acesso aos equipamentos portanto, aos certificados dos equipamentos utilizados, portanto, também é bastante fácil. Portanto, para este quadro, em que eu tenho aqui a ficha de ensaio controle qualidade, foi um quadro em que foi ensaiado no dia 18 de 2 de 2016. Eu quero, por exemplo, o certificado de um determinado equipamento, poderá eventualmente ser, por exemplo, aqui estas chaves dinamométricas que foram utilizadas nos respectivos apertos efetuados no quadro, ou, por exemplo, aqui deste equipamento, que foi o Full Tester, que foi o equipamento utilizado tanto no ensaio de circuito de terra, de rigidez de elétrica e de isolamento. Portanto, eu vou, por exemplo, selecionar aqui este Full Tester e vou obter o respectivo certificado. Portanto, vou aqui aos equipamentos utilizados, escolho o respectivo equipamento, que por acaso é logo o primeiro, e, portanto, como o quadro foi ensaiado no dia 18 de 2 de 2016, será este último. Faço abrir ou guardar e aqui temos o respectivo certificado do equipamento utilizado no ensaio do respectivo quadro. Portanto, no caso do quadro se encontrar embalado e em que não seja acessível esta etiqueta, nem obviamente a que está no interior da porta, porque o quadro está embalado. Sempre que o quadro é embalado e enviado para o cliente, é colocada esta etiqueta no exterior, colada na respectiva embalagem, em que, como podem verificar, também consta o código QR e o respectivo endereço. Portanto, eu mesmo com um quadro que esteja embalado, eu consigo ter acesso a todo o processo do quadro elétrico.
recepcionei o quadro em obra, tenho acesso logo de imediato à declaração CE, por exemplo, por causa de uma inspeção ou o que seja, eu de forma imediata, sem estar a desembalar o quadro, eu tenho logo acesso a toda essa documentação, porque nessa mesma etiqueta, na embalagem, que consta na embalagem, existe o respectivo código QR e o endereço, para ter acesso a toda essa documentação.